Olá, como vai? Eu sou Cláudio Menezes, sócio fundador da Meios Gestão Humana. E apesar do nome Meios Gestão Humana, a gente vai falar assim, nossa, mas pessoal de recursos humanos, entenda, qualquer negócio é gerido por pessoas. Portanto, entender de gente ou de pessoas, além de negócios, é fundamental para o sucesso da sua empresa. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu trouxe para você 3 aulas, essa é a primeira aula, para falar sobre como vender mais, como entender o seu mercado, entender o seu negócio para você vender mais, de forma rápida e eficiente, totalmente gratuita, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira aula. Muito bem, a primeira aula nós vamos falar sobre produto, e aqui eu sempre tenho uma colinha, né, que é para poder trabalhar melhor para você as informações. Eu tenho produto, estoque e giro. Primeiro passo. Antes de mais nada, quando você vai falar de produto, você precisa entender o quê? Qual é o meu negócio. Muito bem, bacana, já sei qual é o meu negócio. Que legal. Agora, quais são os produtos que de fato eu vou comercializar? Aqui, se a gente estiver falando de uma indústria, é mais claro, porque a indústria ela nasce já com o propósito de um determinado produto. Mas a questão é, a partir do momento que você aumenta o portfólio de produtos, ou seja, você tem mais produtos para ofertar, quais são aqueles mais importantes na sua cadeia de vendas? Quais são aqueles que você precisa vender ou você vende com mais facilidade? Você precisa vender, pode ser por uma questão de margem. A venda com mais facilidade te abre mais mercado. Então você precisa entender quais são os produtos. Na sequência, qual o estoque que eu vou ter desse produto? Pensando na indústria, eu preciso entender quais são os produtos que eu já, se eu sou uma indústria, eu fabrico para vender, eu posso ter produtos semi-acabados ou acabados. Eu preciso ter em estoque, sim ou não? O meu cliente, o mercado que eu atuo, eu vou atuar apenas por demanda, ou seja, aquele cliente faz uma solicitação, então a minha capacidade de produção permite que eu não estoque em grande volume. Mas, se eu quero atingir mercado, se eu quero ganhar em escala, ou seja, eu vou entregar mais, é muito provavelmente que você precise de algum estoque, um estoque de segurança, um estoque estratégico, um estoque que você faça referência a atender esse mercado. Portanto, defino quais são os produtos e defino o que vai estar em estoque. Como é que eu defino como está em meu estoque? Saber qual vai ser o giro do seu mercado. Como é que você vai controlar isso? Eu começo a entender o meu volume de vendas, quais produtos são mais rápidos na sua venda, ou seja, qual é o ciclo de venda de um determinado produto. A partir daí eu começo a entender o seu giro de estoque, ou seja, eu começo a entender quanto de estoque eu vou precisar ter. Sempre lembrando que estoque é dinheiro parado, ok? Por que é dinheiro parado? Porque você precisa de um lugar para armazenar. Dependendo do produto, ele tem que ter um armazenamento especial. Você não pode deixar em qualquer lugar. Portanto, ele vai implicar no seu preço, ele vai implicar na sua margem. Então, o estoque tem que ser dosado da forma correta. Se você deixar determinados produtos em estoque que não tem saída, você vai ficar com peso morto, porque dependendo de novo do que você entrega para o mercado, a capacidade de obsolescência, ou seja, ele vai ficar obsoleto muito rápido e pode ser que você morra com ele na praia. Portanto, tem que entender quais são os meus produtos, o que esses produtos ofertam por mercado, e o fundamental quando eu falo de produtos é, antes de criar o produto, antes de ter a ideia mirabolante de que, mas o mercado vai comprar, entenda o que o mercado vai comprar. Conheça quais são as tendências e veja se você consegue atender isso. Tentar medir o mercado com a sua régua pode ser muito arriscado. E aí você corre o risco de perder a oportunidade de negócios, quiçá até mesmo deixar a sua empresa em maus lençóis. Portanto, nessa parte da aula você precisa entender quais são os produtos, qual estoque eu preciso ter desses produtos, qual é o giro que esses produtos me dão. Se eu falo na cadeia de serviços, se eu estou falando, por exemplo, de um restaurante, de um comércio, de alimentação,
no giro de supermercado. Por exemplo, supermercado, ele não fabrica nada. Ele compra, coloca para venda e ali ele precisa ter um giro. Então ele tem que pensar da mesma forma quais são os produtos que ele oferece, qual vai ser o preço que ele vai entregar, quem é o público dele, quanto que eu vou ter de estoque, quanto é o giro dessa mercadoria. Se eu ficar com ela lá empatada, de novo o dinheiro que está parado. Mesmo que eu tenha no meu processo de compra faturamento para pagamento, a fatura uma hora vai cair para pagar. O que é importante aí quando eu falo de produto, estoque, giro? Fundamental. Se você quer vender mais, você quer vender bem, é fundamental, presta atenção, comprar bem. Todo o processo de venda excelente, seja no comércio, ou seja, seja no varejo ou na indústria, a compra é fundamental. Porque se eu compro bem, eu consigo vender de uma forma muito boa, eu consigo vender de uma forma mais tranquila. Se eu compro mal, comprar mal não é só preço, tá? Pode ser qualidade do produto. Você vai lá e compra um insumo, compra uma peça, compra algum equipamento, algum componente para o seu produto. Perfeito. Você está acostumado a comprar um ingrediente para o seu prato que tem qualidade. Pô, cresceu demais, eu vou lá e substituo, coloco uma marca inferior, uma qualidade inferior. Isso pode repercutir de forma muito negativa no seu cliente. Às vezes é exatamente aquele ponto que dava sustentação para aquele seu produto, para aquilo que você estava entregando no mercado. E aí não vai ser de imediato, mas com o passar do tempo você vai perder espaço de alguma forma. Portanto, muito cuidado com isso. Então aí é a importância da compra, a importância de entender as tendências. Inclusive, o contrário também é importante. Às vezes você quer entregar um produto tão forte, tão pesado, que o mercado não absorve. Por quê? Porque você tem que botar um preço nele condizente. Mas para a necessidade do mercado, não faz nenhum sentido isso. Você quis colocar na prateleira uma Ferrari onde as pessoas andam de carro 1000, onde as pessoas vão consumir o carro 1000. Não adianta. É bobagem. Claro, como sonho de consumo, como realização para aquele que produz, para aquele que vai lá e cria, show de bola. Mas para negócios, não serve para nada. Então, entenda isso. Perceba aonde você vive. E aí você precisa pensar, olhando nessa primeira aula, considere alguns pontos, como eu já mencionei agora há pouco, mas vou aqui listar para você. Preço. Então, para você formatar um preço decente, seja no serviço, seja na indústria, a primeira coisa é planejamento. Antes de você fazer a compra, seja lá do que for, para aquele determinado serviço ou produto, é preciso planejar quanto vai me custar, qual é a carga tributária em cima disso, quais são as despesas fixas, as variáveis, o que eu preciso fazer um arranjo ali para entender qual é a margem desejada e aí eu vou precificar. Bom, ok, achei um preço. Quanto o mercado pratica? Porque se eu tiver muito abaixo do mercado, com o que eu conseguir precificar, eu posso ter uma tendência de aproximar um pouco mais para o mercado, mas eu posso até ser mais competitivo, com um preço menor. Lembrando, se é um mercado onde o preço é muito importante, porque nem sempre você descobre uma fórmula mágica, você conseguiu, por que eu falo mágica? Porque não é simples assim. Você conseguiu precificar um determinado produto ou serviço para aquele seu negócio, para aquele meio, aquele segmento que você vive, que ficou muito abaixo do mercado. Muito difícil acontecer. Bom, então o que eu vou fazer? Vou vender mais barato? Não. Vou vender de acordo com o que o mercado precisa, necessita, paga. Isso é um negócio, gente. Agora, nessa mesma situação, eu fui lá e achei um preço. Pô, como eu falei, legal, bacana, produto top, mas o preço ficou muito acima do mercado. Muito acima do mercado. Se você não tem um diferencial de entrega efetivo, que pode ser atendimento, pode ser um pós-venda, pode ser o conjunto da obra, né? Um pós-venda com atendimento, com ambiente, com tudo, onde a pessoa paga por esse preço maior que eu falo em relação ao mercado, você não tem isso, não coloque esse produto na prateleira, não entregue esse serviço. Por quê? Porque você tem forte tendência de não dar certo, de não ter resultado com ele. Então, cuidado com o exagero. Então, primeiro planeja. Pô, deu certo. Fiz esse laboratório, entendi que dá pra fazer.
bota para produzir, bota para entregar. Vamos fazer essa receita. Vamos trabalhar com esse prato. Então, não importa qual é o seu segmento. Pense antes de fazer isso. Aí, os P's, né, da vida, né? Os P's da vida que se fala tanto em marketing. A praça, ou seja, o local. O seu negócio, ele é um negócio onde eu vou trabalhar localmente, ou seja, o raio de ação dele é pequeno, um comércio, por exemplo. Quando eu falo comércio hoje em dia, eu preciso tomar cuidado com o seguinte: muitos comércios vendem online, certo? Mas alguns são bem locais, por exemplo, refeição, restaurantes. Não dá para você pegar uma comida e entregar num outro estado, numa outra cidade, até muito arriscado por ser uma coisa perecível, por ser um bem perecível. Então, nesse caso, eu preciso pensar no meu local o quê? Meu público, o ambiente, que tipo, por exemplo, de prato eu vou servir, a variedade. Se é interessante, cuidado, eu acho que aí caberia o tal do o menos é mais. O que é o menos é mais? Ao invés de você inventar moda de ter 35 pratos no seu cardápio, mas se você tiver 10 de altíssima qualidade, que atenda a vários gostos, então eu vou ter lá uma massa, eu vou ter carne, eu vou ter ave, eu vou ter vegetariano, que é importante hoje em dia. Eu tenho as bebidas que todo mundo consome, eu tenho cerveja, eu tenho alguma coisa de cachaça e eu tenho refrigerante e água. Pense nisso, mas eu preciso entender qual é o meu local. Se eu não entender como as pessoas consomem ou como elas devem consumir, fica difícil. É difícil. Você vai de novo ligar o achômetro no úmido, vai ligar o achômetro no último e não vai resolver nada. Mas para isso, quando você entende a sua praça, você também vai entender um pouco do preço que você vai estar praticando. Porque você precisa entender qual é a clientela, qual é o público que vai trazer para você ali dentro do seu preço, dentro do seu local. Já em negócios em que você faz a venda, por exemplo, online, ou que você faz a entrega, como é o caso de indústrias, você precisa pensar, por exemplo, numa indústria, a localização, a parte logística dela. Como é que você consegue fazer as entregas? Nós sabemos que no Brasil, pelo menos, a nossa malha é rodoviária. Nossa malha de entrega, em grande medida, é rodoviária. Portanto, se eu estou estabelecido em locais de mais fácil acesso às rodovias, melhor fica. Porque os grandes centros, principalmente as grandes capitais, é tudo atolado de carro, então fica difícil. Então, preciso pensar assim na minha praça. Eu preciso pensar em aspectos de segurança. Eu preciso pensar em aspectos tributários. Tem um monte de coisa aí para a gente pensar. Mas faça isso antes de se estabelecer. Já está estabelecido? Então pense no planejamento. Faz um planejamento de novo. Ah, porque agora não tem mais jeito. Claro que tem. Tudo tem jeito. Faça algo nesse aspecto, tá bom? Público, como eu já mencionei, ele está ligado ao preço, já está ligado à praça, mas o seu público é fundamental. Vamos trazer para os serviços. Qual é a faixa etária? Qual a idade média das pessoas? Quem você quer atingir? Quem de fato vai frequentar? Isso tem a ver até com a música que você põe no seu estabelecimento. Até com isso. Então, se você traz um público, dependendo da sua classe social, seu poder econômico, você tem que pensar naquele ambiente, você tem que pensar na praça, ou seja, você tem que pensar no preço, você tem que pensar no que você oferta, você tem que pensar em tudo. Então, quem é o teu público? Que público você quer atingir? Que público você entende com o que você entrega vai ser atingido? Tem que pensar nisso antes. Pensar depois. O que é pensar depois? Poxa, mas eu não consigo vender nada. Ah, mas não acerto nada. Ninguém vem, ninguém entra. Falando da indústria. A indústria, se ela é uma venda B2B, ou seja, de empresa para empresa, mesmo no B2C, que você tem a empresa e vende direto para o consumidor final, exemplo, né? Você é um fabricante na parte de vestuário, você pode ter uma loja de fábrica, é uma linha de trabalho, mas quando você faz a linha B2B, você tem que pensar em outros aspectos, porque você você vai ganhar no volume. Eu vou ter preços mais baixos para dar condições dessa empresa que está comprando, por exemplo, revender o meu produto. Outro caso não,
O meu produto, ele entra em outra empresa para ajudar no processo daquela empresa. Exemplo, automação industrial. Eu preciso entender quem é esse meu público, por onde ele está espalhado, de que forma eu consigo chegar nele, quais são os mecanismos que eu vou fazer, de que forma eu consigo entregar, de que forma eu atendo. Então, o meu público é fundamental ser estudado para que eu possa atendê-lo. Determinado produto de uma indústria, aonde é que eu consigo colocar esse produto? Onde é que eu consigo entrar com o produto? Onde é que eu consigo manter o produto lá dentro? Porque você não pode esquecer que você tem um negócio chamado concorrência. Se você não pensa nisso, a concorrência pensa. Então, vamos pensar nisso, tá certo? Período. Quais são os períodos que um produto vai ter de vida útil, por exemplo? Porque quando a gente fala, por exemplo, de produtos, tecnologia, alguns produtos eles não mudam. Passa ano, entra ano, sai ano, eles não mudam. Vou dar um exemplo da Bic. Vou dar um exemplo da Havaianas. Mudou a marca, o conceito, hoje é caro pra caramba, mas é a mesma Havaiana. Uma melhorada esteticamente, aquela coisa toda, mas é a mesma Havaiana. A Bic é a mesma Bic. Eu tenho mais de 50, desde que me conheço por gente, a Bic é a Bic. Porque ela atende um determinado público, uma determinada necessidade, ponto. A tecnologia dela permite fazer isso. Em outras frentes, não. É preciso pensar nisso. Então, quais os períodos de duração? A mesma coisa quando você vai para o serviço. Eu tenho períodos em que determinados pratos ou determinadas coleções ou determinados tipos de produto no serviço, ou seja, venda, acontece com mais frequência. Exemplo, está uma onda de calor absurda no Brasil e no mundo. O que eu vou vender mais? Tudo que está relacionado a isso. Ventilador, ar-condicionado, água, pratos mais frios, né? Não tão quente, você vai consumir mais bebida gelada, muito gelada. São tendências, mas quais são os períodos que isso acontece? Para a gente não voltar lá no comecinho, para não ficar com coisa entupida no estoque e tudo mais. Períodos, defina isso. E a promoção, obviamente. Como é que eu promovo isso? Como é que eu dou a minha cara para o mercado? Como é que eu apareço? Se você já tem um certo know-how, você precisa ampliar esse know-how, porque quem nunca te viu, não te conhece e tal. O que vai acontecer, como toda pessoa hoje em dia no planeta, até onde eu sei, vou comprar um determinado produto. Se ele é de uma indústria, eu vou direto no site dela, entender quem é essa empresa. Portanto, tenha lá como promoção o seu próprio site, um site decente, um site que funcione. Não precisa, e detalhe, aí você vai bater no público. Qual é o tipo de público, por exemplo, que vai acessar o seu site? É um público mais técnico? É um público que de fato entende sobre o seu produto? Não, não é. Tá bom? Então, qual é o tipo de informação que eu tenho que entregar para ele? Sim, qual é o tipo de informação que eu tenho que entregar para ele? Para ele que se interesse, para que eu promova o meu produto. Simples assim. Promover é importante. Sem isso, quase todo o processo vai para o espaço. Eu tenho um preço bom, estou num lugar legal, sei quem é meu público, já entendi qual é a sazonalidade, mas eu não promovo, não mostro para ninguém que eu existo. Se você não está, por exemplo, em praça, você não está num ponto fantástico em que as pessoas estão indo, e o que tem a ver com a promoção isso? Onde é que está o link? Você está num ponto legal, tem um produto bacana, mas é feio, o lugar não mostra nada. Tem uns lugares aqui na cidade onde eu moro, você olha para o lugar e fala, mas você veio de o quê? O que quer dizer tal coisa? O senhor está num lugar legal, você não sabe do que se trata. Aí, o esperto, o gênio, ele fala assim, mas tá na cara. Tá na cara para quem? Promover o espaço, promover o produto, dizer a que veio é fundamental. Então, recapitulando. Produto, estoque, giro. Fundamental. Planejamento. Preço, planejamento. Precificar a margem. Quanto você quer crescer? Quanto você quer expandir? Praça, aonde eu estou? Qual é a logística, se for o caso? Como é que eu vou trabalhar? Aonde eu atuo de fato? Quem é o meu público? Quais são as pessoas? São empresas? Quem são as pessoas dessas empresas? Períodos. Quais são os períodos? De repente você tem um produto que, ok, ele vende direto. Beleza? Mas não se esqueça, estamos falando de Brasil. O Brasil não funciona igual um reloginho que a gente sabe. Ou funciona de certa forma. A gente sabe, por exemplo, chega final de ano, boa parte, indústrias, por exemplo, elas caem em produção. Por quê? Porque todo mundo resolve dizer, né, para mim é uma bobagem, mas dizer assim, o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. É uma cultura
meio esquisita, mas espero que um dia isso acabe. Não é, só um detalhe, tá, gente? Antes que todo mundo me cancele. Não é acabar com o carnaval, com as festas, não é nada disso. É entender que para a gente funcionar e ser um país melhor, a gente precisa estar todos os dias funcionando, o máximo possível. Claro que a gente tem que descansar e aproveitar a vida. Mas essa ideia de que eu tenho que mais descansar do que trabalhar, ainda não é a nossa realidade, gente. Vamos lá, vamos combinar. E promoção. A promoção fundamental para todo mundo entender o seu produto, o seu serviço, daquilo que você oferece, conhecer quem você é. Portanto, não se esqueça disso. Aula número 1, como vender mais. Espero que você tenha gostado. Te vejo em breve na aula número 2. Até mais, tchau, tchau.